Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, eu sou Vinícius Marins e hoje a gente vai trabalhar uma questão que está ali no cruzamento entre o urbanismo e o direito. Um tema muito atual sobre como solver ou alternativas para resolver o problema da habitação para a população de baixa renda nas grandes cidades. Atualmente o déficit estimado no país é superior a 6 milhões de moradias a serem construídas em áreas urbanas, das quais mais de 1,5 milhão de habitações são consideradas precárias, com mais de 31% dos domicílios urbanos dessas moradias inseridos em regiões com pouca infraestrutura, seja ela social ou física, atingindo sobretudo os estratos de menor renda. No Brasil, como na maioria dos países latino-americanos, a questão da moradia social acaba se identificando com o problema da moradia em geral, pois se refere, sem sombra de dúvida, à maior parte da população. O acesso ao mercado imobiliário é tão restrito e as políticas sociais são tão irrelevantes que a maioria da população sobra apenas a alternativa ilegal ou informal de moradia. É de se espantar, a despeito desse pano de fundo, que nas escolas de arquitetura estude-se arquitetura, estude-se urbanismo, estude-se planejamento urbano, mas apenas em algumas lacunas estude-se a moradia social, que acaba sendo vista como algo à parte da grande arquitetura e do grande urbanismo. O mesmo acontece com a elaboração dos planos diretores. A moradia social, quando aparece nesses textos, figura como apêndice ou uma nota de rodapé. A moradia social e o problema habitacional nos grandes centros, ao contrário do tratamento que recebem, deveriam ser questões centrais do planejamento, da arquitetura e do urbanismo. Nos países chamados desenvolvidos, os principais problemas de moradia, transporte e saneamento estão resolvidos. Suas políticas urbanas, no entanto, são tornadas, via de regra, como exemplos entre nós e consistem em ideias fora do lugar, uma vez que nossas demandas e necessidades, sem dúvida, são muito diferentes. Tradicionalmente, no Brasil, a questão da moradia social ou habitação popular tem solução satisfatória apenas no marco de uma política habitacional nacional que inclua a regulamentação do mercado e programas subvencionados àqueles que não tenham acesso ao mercado privado da habitação. Eu cito aqui como exemplo os IAPs na década de 70, ou a política empreendida pelo Banco Nacional de Habitação e, mais recentemente, o programa Minha Casa Minha Vida. Frise que todos são programas federais. E os municípios? Será que nada podem fazer por esse problema? Um governo municipal poderá e deverá implementar uma política de moradia em área central, independentemente de iniciativas em outros níveis de governo. No entanto, historicamente, com muita dificuldade, ele escapará dos limites dos modelos e experiências piloto para atingir uma escala mais ampla. Essa, infelizmente, tem sido a retrospectiva dos programas municipais destinados à habitação popular. O saldo não tem sido positivo. Essa realidade, no entanto, começa a mudar. Os governos vêm lançando mãos de contratos em que, mesmo com o pagamento de contraprestações pelos municípios, existe economia de recursos fiscais relativamente à execução pelo próprio poder público, gerando o chamado valor pelo dinheiro do contribuinte, ou value for money, na expressão em inglês, vantajosidade para a administração pública, ou melhoria dos serviços públicos relativamente à prestação tradicional. As parcerias público-privadas em habitação se enquadram justamente nesse contexto. E o que é uma parceria público-privada? A PPP, parceria público-privada, no direito brasileiro, é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa, com base na Lei 11.079 de 2004, em seu artigo 2º. A concessão patrocinada é uma concessão que envolve, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, o pagamento de uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Já a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços que tem a administração pública como usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de uma obra
ou fornecimento e instalação de bens. Os contratos de PPP hoje devem ter valor de contrato mínimo de R$10 milhões e prazo contratual mínimo de 5 anos. E não podem ter como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento ou instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. Devem ter sempre atrelados a isso a prestação de um serviço para o usuário ou para a administração. Note-se, portanto, que são contratos de valor econômico relevante, de longo prazo, e o escopo mínimo de um contrato dessa natureza não pode se limitar exclusivamente a obras ou compra simples de equipamentos ou contratação de mão de obra por vedação da lei. Seguindo a experiência brasileira em parcerias habitacionais, esses elementos podem incluir, de maneira não exaustiva, algumas atividades oferecidas ao poder público, como exemplo, projetos de engenharia e infraestrutura, projetos de urbanismo para o empreendimento, o planejamento estratégico e comercial desse empreendimento, os processos de parcelamento do solo, desmembramentos e loteamentos eventuais, desapropriações, obtenção de licenças ambientais e alvará, a própria obtenção de financiamentos, a incorporação imobiliária em instituição de condomínios, obras de construção de unidades habitacionais, atividades de urbanização, implantação da infraestrutura desses equipamentos, revitalização eventual de equipamentos públicos de interesse social, gestão de carteira de mutuários, locação de unidades habitacionais ou até mesmo a locação de unidades comerciais atreladas a esses empreendimentos, comercialização de unidades habitacionais ou de áreas destinadas à indústria, comércio ou serviço, gestão e manutenção dos ativos, apoio à gestão condominial e eventualmente até a capacitação para essa gestão, o trabalho social, que a gente chama de pré e pós-ocupação, a revitalização do entorno e a exploração de receitas acessórias. Em uma parceria público-privada no setor habitacional, necessariamente o concessionário será remunerado, total ou parcialmente, por uma contraprestação do poder público. Adicionalmente a essa receita, as receitas ou ingressos do concessionário podem ainda incluir aquelas oriundas da comercialização de unidades, bem como aquelas oriundas do aluguel de unidades, se o modelo for um modelo de locação. As receitas acessórias, por sua vez, podem aproveitar aquelas decorrentes da exploração de espaços comerciais, a própria fachada ativa, ou receitas ligadas à implantação de indústria, de serviços, bem como outros direitos potenciais, como espaço para equipamentos de telecomunicação, créditos de carbono e ainda a participação na exploração de potencial construtivo adicional ou produção e venda adicional, quando permitido e dependendo da modelagem do projeto. Os projetos de PPP habitacional contratados no Brasil, hoje ainda em pequeno número, evidenciam, no entanto, os desafios que esse instrumento gera para a administração pública. A eles se somam projetos em desenvolvimento que atraíram menos interesse do setor privado e que poderiam antecipar a partir do volume de oportunidades de negócio criadas por esses empreendimentos. É um desafio grande, um desafio de governança e de atração, sobretudo na esfera municipal, que esse tipo de parceria precisa desenvolver. Os municípios ainda têm uma experiência muito incipiente na formatação de parcerias público-privadas e ainda articularam mecanismos de garantia e mecanismos de segurança jurídica que ainda são precários para o investidor. A gente não pode esquecer ainda que o problema da habitação popular pode ser resolvido por meio da reformulação ou remodulação dos parâmetros urbanísticos pelo município, o que depende de uma criatividade que, infelizmente, as cidades ainda desenvolveram muito pouco. Esse é um tema para a gente trabalhar em próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações, curta a página, deixe seu comentário com sugestões para próximos temas. Eu espero revê-lo em outros vídeos. Um abraço.